E agora eu vou conversar com ele, que faz parte dessa casa, dessa família da TV Mais, senhor Nelson Moraes. Vamos ter uma lição de vida com ele. Senhor Nelson, estava com saudades. Tudo bem? Realmente, eu estava com saudades da TV Mais, né? Como é que o senhor está? Estamos aí, filha, trabalhando a nossa mensagem, né? Que um dia haverá de despertar nos corações uma nova realidade. Nem me fala. Olha, o seu Nelson faz um trabalho maravilhoso. E a Cláudia, tá bem? Tá bem, tá bem? Tá jóia. Ah, então tá. Com a mensagem de paz, vamos falar um pouquinho como começou a sua história no Espiritismo e como você ingressou na TV Mais e quando foi isso? Veja bem, eu propriamente dito nasci espírita, né? Eu aos 8 anos aprendi muito com a minha mãe sobre a realidade da vida eterna. Não o espiritismo institucional, mas a realidade, né? Que a minha mãe era uma magnetizadora, assisti muitas vezes ela levantar uma planta que estava morrendo, né? Curar pessoas, e eu fui assimilando, trabalhando essa ideia. E é óbvio que o tempo passa, você tem que assumir uma responsabilidade mais efetiva sobre esse conhecimento, porque eu assumi todas essas responsabilidades em função da responsabilidade maior do conhecimento. Porque quando você descobre algo que deu à tua vida sustentação em todas as eras mais difíceis, mais amenas e mais alegres, seria um egoísmo eu guardar isso. Então eu achei um meio de distribuir, comecei com o centro aberto em 1969. Nossa! Trabalhei até 5 anos atrás no centro, dirigindo a casa, mas eu entendi que no contexto todo da doutrina dos espíritos, o mais importante é a informação. Informar a criatura sobre o que ela é, o que ela é e como ser o que nós desejamos ser. Porque no íntimo todos nós temos uma tendência de querer ser melhor. Mas é que o homem velho lá dentro é muito forte, né? Ele não deixa. Quando você deve reagir bem, você acaba reagindo mal. Porque a força das tendências de vidas passadas é muito forte. Então é preciso uma renovação constante, não é? Porque nós não erramos apenas na ação, erramos principalmente na reação. Por exemplo, de repente você é uma pessoa até pacífica, um vizinho ameno, bacana, mas de repente alguém vem lá, para o carro na tua garagem. Aí você quer sair, tem que chamar o cidadão faz cara feia. Sai fora do prumo rapidamente, né? Não é verdade? E é nessas horas que nós provamos se realmente nós amansamos o nosso coração. Como você enxerga toda essa falta de amor, que é o que eu considero que está acontecendo no mundo, né? Com guerras, com atentados, como você enxerga isso do seu ponto de vista? Para você, o que significa isso? Olha, eu não vou nem exercer meu ponto de vista. Eu vou exercer o conhecimento que eu possuo sobre a vida e sobre essa realidade que está aí, que um dia todos vão compreender. Que isso é um processo evolutivo. O planeta, ele é um planeta primitivo ainda. Aqui não tem santos reencarnados. Passaram alguns, mas né, a grande maioria são criaturas que ainda têm mais da animalidade do que do humanismo. Não é? Tanto é que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se nós estamos mais perto dos anjos ou da animalidade. Ele fala da animalidade, não tem nem dúvida. Então, o que está ocorrendo no mundo é um momento de expurgo. Eu falo que nós estamos vivendo o vestibular para ver quem fica neste mundo e quem vai. Porque vai haver um momento que nós vamos ter certos acontecimentos, numa reação em cadeia, que vai criar uma situação do quê? De migração de espíritos reencarnados e desencarnados do planeta. Para que fiquem os mansos, para então reorganizar este mundo, né, num mundo de paz, de harmonia, de fraternidade legítima. Você vê que nenhum sistema resolve o problema da humanidade. Não adianta mudar política, político, sistemas. Só existe um sistema que vai resolver o problema do mundo. Na sua opinião, qual é?
Fraternidade, filha. Voluntarismo, né? Você estar sempre pronta para ajudar. Isso é que importa. Se todos pensassem assim, existe já uma grande gama de pessoas que pensam assim, mas ainda é pouco. Eu acredito que esse processo de transformação planetária comece a ocorrer quando nós atingirmos um número adequado de mansos na Terra. Porque aí entramos na lei do mérito. Você não acha que, por exemplo, na minha opinião, a base para que você tenha uma vida saudável é a família? Né? Família, é a base. Eu sempre aprendi isso na minha casa. Então, assim, antes de qualquer coisa, a família. E eu percebo que com os anos, com o passar do tempo, parece que existe uma destruição da família. Parece que está sendo o contrário. Quer dizer, quem tem uma família formada, quem construiu uma família, enfim, parece que está tudo indo ao caminho oposto. Né? É como se um elástico estivesse puxando para forças opostas. Olha, no meu programa o ênfase é esse. Eu ainda falo, se você não consegue ser feliz no teu lar, você não vai ser feliz em lugar nenhum no mundo. No mundo, é. Porque o lar é a base onde estão reunidos os espíritos que se necessitam. Não é os que se amam, pura e simplesmente. E que se completam também, né? E que se completam e aprendem um com o outro na diversidade. Claro. Dois irmãos dormem no mesmo quarto e não se suportam. Mas o tempo, as situações, os acontecimentos, de repente o lar vira um laboratório fantástico, Sim. dando a oportunidade da pessoa mudar. E de aprender, né? E de aprender. Porque, gente, se nós não mudamos, o que ocorre conosco? Nós somos energia. Albert Einstein provou que toda matéria é um punhado de energia condensada, certo? A energia, ela vibra em alta ou baixa velocidade. Quando a energia vibra em alta velocidade, ela se torna sutil. Então, você pega uma gota d'água, põe numa chapa fervendo, ela vira vapor. O calor acelerou a energia que consiste a molécula da água e ela subiu, ficou leve. Pega essa mesma gota d'água, põe no congelador. Vira uma pedra, você solta, vai cair. Sim. Nós, infelizmente, vivemos mais na era do gelo interior do que do vapor. Não é à toa que Frozen está fazendo tanto sucesso, né? Não é verdade? Não, é verdade. É complicado, gente. Então, eu acho que nós temos que alcançar, porque muitos nessas horas difíceis correm atrás da religião. E nós precisamos de religiosidade, não é de religião. Você não acha, talvez, que as pessoas precisam de mais espiritualidade? Porque eu conheço muitas pessoas que frequentam toda semana a igreja, culto, sinagoga, e quando você vai ver o histórico daquela pessoa, não condiz com a quantidade de vezes que ela frequentou aquele lugar. Então, assim, todos, o fato de a pessoa frequentar um lugar o tempo todo não significa, muitas vezes, que ela está espiritualizada, que ela está conectada com Deus. Isso. Né? Não, eu tenho assistido isso. A pessoa, 30 anos numa casa espírita, aí morre um ente querido, ela dá um escândalo. Né? Não aceita, se revolta com Deus, com todo mundo. Então, ficou tantos anos na religião, não aprendeu nada. Você não acha que as pessoas estão um pouco desconectadas dessa Desconectadas. fé? Né? Elas estão um pouco distantes daquilo que ela tem que aceitar ou tem que entender que existe algo superior acima de todos nós, esquecer um pouco do materialismo, não vamos muito longe das letras de músicas, de tudo que está ao nosso redor muitas vezes, busca mais, leva você a fazer ou pensar mais dessa forma do que de outro. Porque, veja bem, o ser humano ele tem uma tendência a tornar tudo no cotidiano algo rotineiro. Então, ir no templo, ir na festa, é tudo encontros sociais, nada mais do que isso. Quando, na verdade, quando nós estamos buscando a verdadeira religiosidade, como diz Albert Einstein, ele diz assim, a religiosidade genuína não passa pela fé cega, nem pelo medo da vida e nem pelo medo da morte. Bonito. Porque as religiões, elas incutem em você o medo da morte, do inferno, da punição. E nós temos que trabalhar a religiosidade na compreensão de Deus, que nos fez deuses. Você sabe que uma amiga minha, aliás, a Lu Barbosa está aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ela aqui. A Eliana Ribeiro, uma amiga em comum, ela me diz assim, quando eu estava grávida do meu filho, ela disse assim, o filho não é seu,
O filho é de Deus. Deus só encontrou uma forma de trazer ele aqui para a Terra. E você foi essa pessoa para intermediar essa situação. Então, quando ela me falou aquilo, eu parei e pensei, falei, nossa, mas na hora que ela me falou, me soou um pouco estranho. Eu falei, como assim não é meu? É meu, eu fiz, é meu também, né? Mas assim, hoje eu entendo perfeitamente o que ela quis dizer. Então, hoje eu olho para o meu filho e entendo que eu fui somente uma interlocutora, vamos dizer assim, para que meu filho estivesse aqui. Meu filho é de Deus, claro que eu digo que ele está emprestado para mim, né? O amor materno, ele tem que dilatar a compreensão de que realmente o filho veio para o mundo e não para ela, exclusivamente. E o papel da mãe, do pai, é encaminhar a criatura para o mundo, e não para si. Que é o que ocorre muitas vezes, aquele amor obsessivo, que quer guardar o filho ou a filha como um troféu, não é? Como um troféu. Muitas vezes até sem perceber, ou até sem querer, né? O instinto, muitas vezes, da mãe acaba... Cultura, né? Nós brasileiros temos mais esse hábito, né? O europeu, ele já cria filho mais para o mundo, assim. Tenho primas que moram lá na Europa e com 16 anos é assim, ó, escolhe para onde você vai, que você vai estudar outra língua, você vai aprender a se virar sozinha. Aqui não. E aqui cada vez pior. As pessoas estão saindo de casa, os jovens, parece que postergaram a fase madura e vivem com seus pais até 40, 45. Tem umas coisas assim, vivem bastante tempo na casa dos pais. Hoje a dependência é confortável. Sim, né? tem Em tudo o ser procura terceirizar, infelizmente. Até nas responsabilidades que lhe dizem respeito, se encontrar alguém que faz milagre, ele corre lá. Ele quer terceirizar o problema dele, ele quer um milagre, ele não quer lutar, mudar, vencer. Não é? Então, eu acho que hoje, conscientizar o ser humano da sua natureza espiritual, esclarecer sobre as leis de causa e efeito. Isabela, o que é a lei de causa e efeito? Gente, é Deus em ação. É a justiça, é o amor, é a misericórdia, tudo junto. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está num farol, num semáforo. Certo. Pararam 10 carros. Tem um cara que vai assaltar alguém ali. Ele está pronto. Só que naqueles 10 carros ele não se estimulou. Daqui a pouco, vem mais 10 carros. Também vai embora. Mas chega uma hora que, de repente, ele fica aceso, vai lá e pá, mata aquela pessoa e tal. Que processo é esse? É a imantação magnética. Quando o espírito renasce, destinado a morrer violentamente, ele traz no próprio perispírito essa imantação da violência que ele precisa viver para resgatar a própria consciência do passado. Então, o bandido é atraído para ele, não para outro, porque os outros não têm nada a ver com o que ele quer fazer. Então, não tem um espírito encarnado na Terra sofrendo inocente. Isso não é fé, não é crença. Isso é certeza que eu tenho. Mas, e a história do karma, que dizem, esse é o karma. Esse é meu karma. Às vezes a pessoa passa por algum problema e a primeira coisa que ela falava assim, esse é o meu karma. O que é esse karma que todo mundo fala? Esse é karma que eu estou dizendo. Esse tinha o karma de morrer por uma bala, por uma violência. Outra coisa, outro dia eu estava assistindo no canal Discovery, na Índia tem um santuário de tigres, e próximo ao santuário de tigres, há uma aldeia daquele povo primitivo que vive ali. De vez em quando um tigre começa a comer gente. Como é que ele entra na aldeia e vai justo naquele barraco, vai comer justo aquela criatura? Porque ele é atraído, ele é imantado. Mas você acha que desde que a gente nasce já está escrito o que vai acontecer? Ou nós temos o livre-arbítrio para... Não, nós temos o livre-arbítrio, mas espera um pouquinho. Mas se você tem uma dívida para resgatar, minha filha, você vai resgatar, não tem como escapar disso. Seria a mesma coisa que Deus derrogar uma lei, que é a lei de causa e efeito. Você planta tomate. Não adianta você rezar para nascer maçã. Que vai nascer tomate. Vai nascer tomate. Sim. Então você tem que colher o tomate e arrumar a terra para começar a plantar coisa melhor que você deseja. Sim. Assim é a vida. Você matou alguém, você vai morrer assassinado ou num acidente que te deu o sofrimento que você deu a alguém um dia na tua vida, em vidas passadas. Mas você acha também que essa é a justiça divina?
Essa é a justiça divina. Se houvesse o perdão de Deus, não haveria justiça no universo. Você acha que Deus não perdoa? Não, porque seria um absurdo o perdão irrestrito. Eu peco até os 70 anos. Aí, em 70 anos, eu me arrependo, choro e falo, oh, meu Deus, me perdoe. Tá bom, meu filho, vai viver. O outro coitado que foi bom desde o nascimento até a morte, oh, vai para o inferno? Vamos parar com isso, né, Isabela? Hoje nós temos que raciocinar. Hoje o momento nos pede uma fé raciocinada. Chega de acreditar em fadas, em milagres, não é? Não, e também de achar, eu acho que assim, a gente tem que... É uma via de duas mãos, né? Não adianta você ficar sentado esperando que a coisa vai cair do céu, como disse o senhor Nelson, que o milagre vai acontecer. Se você tem fé, eu acredito em primeiro lugar, fé. A fé move montanha sim. Com Porque certeza. se você tem fé, você consegue muita coisa na sua vida. Mas junto da fé tem que vir um monte de outras pedrinhas para que esse vaso floresça, né? Olha, veja bem, nós temos que ter a fé em Deus primeiro, e depois a fé em nós. Sim. Quando Jesus fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte, passa dali para ali, assim será feito. Quer dizer, não é a fé na religião, a fé em Deus. É a fé de que você falando vai acontecer. A fé em si mesmo, né? Entendeu? A fé em si mesmo. A fé na sua palavra, naquilo que você acredita, naquilo que você prega, naquilo que você vive na prática também. Né? E outra coisa, Deus fez um universo perfeito e Ele não criou você do jeito que você é, nem eu como sou. Ele criou partículas inteligentes que se aglutinam desde o mineral na criação dos mundos e que, evoluindo, transitam para o vegetal, onde desenvolve a sensibilidade, já é um ser vivo, né? Depois migra para o animal, onde ele se agita. Na pedra ele dorme, no vegetal ele sonha, né? E é lógico, no animal ele se sacode, né? Se agita e acorda no homem. Somos nós. Já fomos um animal, já fomos um fungo. Porque se Deus tivesse criado do jeito que nós somos, tá tudo errado, não tá? Não sei. Eu faria um mundo melhor do que ele. Eu faria um mundo melhor. Eu acho Deus perfeito. Eu faria um mundo melhor do que ele. Quando eu acordo, só o fato de eu abrir os olhos e poder enxergar, eu já agradeço a Deus por isso, né? Quando eu viajo, principalmente, eu olho para a paisagem, eu olho para cada detalhe e falo, gente, Deus é perfeito, Deus é perfeito, como pode, né? Tudo ao nosso redor, tudo funciona, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, é perfeito, na minha opinião, é a visão que eu tenho de mundo, né? Não que a minha vida seja perfeita, entenda o que eu estou dizendo. Para mim, Deus é perfeito. Você vê Deus em todas as coisas. Você vê Deus numa flor, no nascimento de um filho, até mesmo em uma doença que muitas vezes é curada, você vê Deus, você tem que enxergar isso, né? Você tem que entender Deus até quando a doença não se cura. Você está entendendo? Porque é o perfeccionismo de Deus que opera no universo. Não é? Como é que você admira um pintor? Pela pintura que ele faz. Acabou, filha. Eu admiro Deus pelo que ele fez. É, claro. Não é verdade? É verdade. Então, hoje nós temos que entender Deus dessa forma, uma inteligência suprema interagindo para que não nos falte nada para darmos prosseguimento à nossa evolução. Nada mais do que isso, ele não interfere na tua vida. Não, e eu sempre digo assim, que todo mundo deseja uma única coisa na vida. O que você acha que eu vou responder, seu Nelson, para a gente encerrar? Como é que é? O que você acha que eu penso? O que você acha que todo mundo deseja na vida? A única coisa que todo mundo deseja na vida. Se você perguntar para cada pessoa que está aqui dentro do estúdio, o que ela gostaria na vida? Qual seria a resposta que você acha que eu vou dar? Aí eu teria que classificar a capacidade de cada um. Não, mas o que você acha que todo ser humano está em busca? Infelizmente, hoje o ser humano ele é focado na posse, no ter, né? Então, mas você não acha que todo ser humano tem o desejo de amar e ser amado? Olha, filha, tem muitos
psicopatas por aí que ainda não aprenderam nem a amar, nem perdoar. Não, a gente está falando de uma maioria, né? E olha, até o fato. olha, Mas você sabe que até o fato de um psicopata agir da forma como ele está agindo, ele quer ser amado, ele quer ser visto. Você concorda? e acaba sendo um instrumento para curar outras doenças nos outros. Ele né? quer ser visto, ele quer ser de uma forma errada, mas ele quer ser amado. Ninguém está dizendo que é certo. Mas, enfim, isso é um papo para outro programa, né, seu Nelson? É isso aí, filha. Aí nós estamos aí. E Obrigada. temos ainda a massagem que nós não comentamos. Num outro programa a gente fala sobre ela. Está convidadíssima A a voltar. massagem psicossomática, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto. Obrigada, Tá viu, bom, seu de nada. Nelson?